Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham passado uma boa semana aí. Galera, eu quero trazer para vocês aí uma pequena resolução de alguns exercícios, de alguns autores que serão cobrados aí, no caso da Hannah Arendt, em termos de filosofia, tá? E também alguns autores de sociologia. Então, eu acho que são os 5 exercícios aí, 4 ou 5 exercícios que eu quero fazer com vocês, para tentar sanar algumas dúvidas a partir dessa resolução do exercício, tá? Espero que ajude vocês aí. Muito bem. Então, sem muitas delongas, ok? Vamos lá. Primeiro exercício diz assim: as histórias, resultado da ação e do discurso, revelam um agente, mas este agente não é autor nem produtor. Alguém a iniciou e dela é o sujeito, na dupla acepção da palavra, mas ninguém é seu autor. Então, um pequeno texto aí do livro A Condição Humana, da Hannah Arendt, tá? Ok? Ali tem, né, a referência e mais um pequeno texto de suporte ali que diz assim: a filósofa alemã Hannah Arendt foi uma das mais refinadas pensadoras contemporâneas, sem dúvida, refletindo sobre eventos como a ascensão do nazismo, o Holocausto, o papel histórico das massas, etc. No trecho citado, ela reflete sobre a importância da ação e do discurso como fomentadores do que chama de negócios humanos. Nesse sentido, Arendt defende o seguinte ponto de vista. Então, vamos lá. Antes da gente tratar das alternativas que o comando pede para a gente indicar a correta, vejamos aqui algumas coisas importantes aqui nesse enunciado que precisam ser tratadas, né? Que precisam ser trabalhadas sem dúvida alguma. Primeiro, ela fala de ação. Opa, deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho que eu estou escolhendo aqui um marcador para utilizar. Ó. Ação e discurso. Lembre vocês que no texto que nós estudamos, tá? Sobre a Hannah Arendt, que ela deixa claro que na antiguidade grega, tá? O espaço da casa, da família, era o espaço da necessidade e o espaço da vida pública do indivíduo era o espaço da ação e do discurso, aonde ele era o agente político, ele se igualava ao pai, aos irmãos, tá? Diferente do que acontecia em casa, onde ele era submisso, tá? Ao seu pai e tinha que ser submisso enquanto seu pai fosse vivo, inclusive, tá? Então, a vida política era uma área da vida que correspondia à liberdade do cara, porque lá na democracia ateniense, na Ágora, se ele fosse maior de 18 anos, ele estava de boa. Se ele fosse ateniense, ele era um homem livre, ele podia votar, ele podia opinar. Depois de uma certa idade, ele podia participar de alguns cargos, ter alguns cargos políticos. Então, era o espaço da liberdade, da ação e do discurso. No entanto, no mundo contemporâneo, como vocês devem ter estudado nas escolas, vocês, enfim, e quem assistiu o vídeo que eu gravei sobre Hannah Arendt deve ter entendido, no mundo contemporâneo, onde nós vivemos um liberalismo, a Hannah Arendt falou de uma coisa chamada ficção comunística, ou seja, nós não conseguimos mais identificar, tá, a diferença daquele espaço da necessidade, tá, e da vida para o bem comum, da política para o bem comum, que era o que acontecia na Ágora grega. Ou seja, nós não temos mais as referências para entender uma coisa ou outra. Mas isso não significa que os agentes políticos, aqueles que tomam decisão, ainda não existam. E o pior, nós, por vivermos na sociedade, por exemplo, em termos de internet, onde todo mundo dá opinião sobre tudo, todo mundo fala sobre tudo, tem opiniões políticas, né? No Brasil, hoje em dia, todo mundo é médico, engenheiro, coveiro, técnico de futebol, todo mundo sabe tudo, né? Opina sobre tudo.
Mas será que as opiniões que nós estamos dando, nós estamos emitindo, são nossas, de fato? Será que elas são fruto do nosso interesse mesmo? Será que elas foram construídas ao longo da nossa história ou nós estamos reproduzindo aquilo que um sujeito, tá, acima de nós, camuflado, porque não é mais aquele rei absolutista que era fácil de identificar, não é mais a figura do pai e também não é mais aquela figura do agente público lá da Ágora. É o espaço da sociedade. Então, nós temos a falsa impressão de que estamos fazendo discursos livres, mas talvez estejamos sendo manipulados. É isso que a Hannah Arendt está dizendo aqui. Tá? Muito bem. E aí o comando do exercício diz o seguinte: nesse sentido, Arendt defende o seguinte ponto de vista. Vamos lá. Muito bem. A condição humana atual não está condicionada por ações anteriores, já que cada um é autor de sua existência. Não, porque ela mesma disse que por trás das ações e dos discursos hoje, tá? Beleza? Visto que nós não tomamos decisões diretas, como acontecia na democracia ateniense, embora a gente dê opiniões, nós não conseguimos identificar a origem das nossas ideias, a origem do que nós defendemos muitas vezes. Às vezes nós estamos papagaiando, reproduzindo coisas que outras pessoas pensam por nós. Então as ações são anteriores, o discurso é anterior, ok? Então essa daqui não tem nada a ver. Vai para as trevas essa letra A aqui direto. Bom, letra B. O agente de uma nova ação sempre age sob a influência de teias pré-existentes de ações anteriores. Opa! Segundo o que diz o texto ali, bate com essa alternativa B aqui, né? Ou seja, o agente de uma nova ação, ou seja, nós acreditamos ser livres, acreditamos estar participando da política, assim como fazia um ateniense lá na antiguidade, só que a gente se esquece de uma coisa. A gente vota nos caras e tem que torcer para os caras fazerem um bom mandato. Nós abrimos mão, inclusive, da nossa ação política, de fato, mas acreditamos estar agindo quando damos opiniões na internet, por exemplo. É isso que a Hannah Arendt está dizendo aqui. Beleza? Então, por trás, existe sim uma teia de interesses, tá? Que estão interessados, por exemplo, no nosso voto, estão interessados que a gente reproduza um discurso, muitas vezes, para inflamar as massas. Ok? Então, aqui, a gente já sabe que a letra B, ela bate com o que o texto diz, então ela é verdadeira. Vamos ver por que a letra C, a D e a E não são alternativas que dizem respeito ao pensamento de Hannah Arendt. A necessidade do ser humano de ser autor e produtor de ações históricas lhe tira a responsabilidade sobre elas. Opa! Aqui parece um pouco de contradição, mas não é. Então, veja só, o fato de eu ser muitas vezes manipulado, ser influenciado por discursos anteriores, não tira a minha responsabilidade. Porque a própria autora diz que o ideal é eu procurar saber o que está por trás dos discursos que são emitidos nas redes sociais, na televisão, no rádio. É lógico, na época da Hannah Arendt não tinha, né? Facebook, Instagram, TikTok. TikTok eu vou te contar, meu Deus do céu. Tudo bem, quem gosta, mas eu vou ter falado. Minha mãe agora se apaixonou por esse treco. Dá um celular para a mulher, meu Deus do céu. Mas vamos lá, não tem nada a ver com a aula. Bom, letra D. O produtor de novos discursos sempre precisa levar em conta discursos anteriores para criar o seu. Olha só, o produtor de novos discursos sempre precisa levar em conta discursos anteriores para criar o seu. Veja só, nem sempre a pessoa tem noção, precisa ter noção. Ela vai reproduzindo o seu discurso, ele é seu, mas ao mesmo tempo não é. Então ele não precisa necessariamente isso, tá? Ok? Porque os discursos são dados, embora a pessoa ache que é livre, já não é. Tá? Se eu levo em conta isso, então, evidentemente, esse discurso, tá, já não vai ser de pessoas anteriores, de agentes anteriores. Bom, e letra E? Todas as alternativas estão incorretas. Não, não estão incorretas, porque a gente já viu aqui que a letra B, tá, é a alternativa correta. Muito bem. Vamos avançar aqui para a nossa lista de exercícios. Observe que o meu PowerPoint hoje está muito bonito. Eu troquei
De fundo branco para letra preta, agora letra branca e fundo preto. Pô, sensacional, né? Eu fiz um curso de extensão universitária para conseguir fazer isso aqui. Então, vamos lá. Olha, ó. Esse exercício aqui, não me falha a memória, foi eu que criei. Então, se tiver algum erro aí, tá em português, eu fiz meio rápido, porque é difícil encontrar exercícios do Anthony Giddens. Então, eu inventei um aqui meio mirabolante para tentar encontrar alguma coisa que pode cair no vestibular. Então, preste atenção. A globalização é criada pela convergência de fatores políticos, culturais, sociais e econômicos. Bom, beleza, isso aí que ele diz lá no texto lá sobre a globalização. O texto de Anthony Giddens sobre a globalização apresenta diferentes interpretações desse processo. Sobre isso, é correto afirmar que... Aí você tem que entender as diferentes formas de interpretação que o Giddens cita lá no texto dele. Bom, vamos lá então. Letra A. Então, vamos ver o que o Giddens explica. O que o Giddens explica lá. Nossa, gaguejei agora. Né? Ó, o processo de globalização pouco interfere na individualidade da pessoa, pois esta passa intacta intacta as novas informações. Errado. Errado. Tá? Veja assim, como que não interfere na nossa individualidade? Ok? Quando nós consumimos, por exemplo, Netflix, Amazon, uma rede social criada lá fora, e isso acaba influenciando na nossa vaidade, na nossa forma de se comportar, na nossa individualidade. Em coisas que nós passamos a gostar, é óbvio que esse processo de globalização interfere na individualidade. Então, essa daqui descarta, vai para as trevas direto. Já era. Beleza? Letra B. Os céticos negam que, em algum momento, tenha ocorrido qualquer forma de globalização. Aqui tem que tomar cuidado, porque o cético, ele nega, tá, que ele possa alcançar a verdade. Não significa que a verdade não exista, mas ele nega que ele possa alcançar. Isso é em termos filosóficos. Mas aqui na sociologia, atenção, o contexto de céticos para Anthony Giddens é o seguinte: os céticos negam que a globalização atual, tá, ok, se consolidou da maneira como os teóricos afirmam, ou seja, que essa grande cadeia internacional de transportes, comunicação e informação é uma coisa do final do século XX, da segunda metade do século XX. Para os céticos, a globalização existiu, mas ela começou lá no final da Idade Média, início do período moderno, já com as grandes navegações. Então, eles não negam a existência da globalização, eles negam que essa globalização se consolidou recentemente. Tá? Então, essa daqui é falsa, porque está dizendo que eles negam qualquer forma de globalização. Muito bem. Aqui é muito importante esse contexto aqui, ó, esse conceito, hiperglobalizadores. Os hiperglobalizadores acreditam que os processos... Nossa, eu falei o processo. Aqui é os processos, esquece aqui o os, tá? Vai para fita, aqui foi um erro meu, tá? Que o processo de globalização está acabando com as soberanias nacionais, tá? Isso aqui é uma verdade. O Anthony Giddens diz que esses hiperglobalizadores recebem esse nome, inclusive, porque acreditam que os efeitos da globalização são muito maiores, tá, do que nós imaginamos, ao ponto de negar a soberania dos países, ao ponto de instituições como ONU e ONGs internacionais estarem se intrometendo nas legislações locais, nas culturas locais e anulando o desejo de cada nação seguir o seu destino, tá? Uma outra palavra que talvez se encaixe, eu não sei se a federal cobraria isso, talvez vai usar o conceito do próprio Anthony Giddens, seria a expressão globalista, né? Para esses que desejam que isso aconteça. Mas aqui está tratando daqueles que interpretam a globalização e os seus efeitos atualmente. Esses recebem o nome de hiperglobalizadores, aqueles que acreditam que as nacionalidades estão sendo anuladas, tá? A brasilidade, a africanidade, tá? A europeicidade, não sei se seria essa expressão, as tradições estão morrendo por causa da globalização. Bom, esses seriam os hiperglobalizadores. Realmente bate com o que o Anthony Giddens define, tá? Como hiperglobalizadores. Então, essa daqui a gente já sabe que é a verdadeira.
Anotar ela. Os transformacionistas, letra D ali, são completamente contrários ao processo de globalização, pois este acaba destruindo culturas locais. Errado. Inclusive, é a posição que o Anthony Giddens parece defender no livro, tá? Ok? Ele acredita que tem que chegar a um meio termo. Existem realmente interferências culturais na globalização? Sim. Ok? Mas para Anthony Giddens, tá? Ela não está destruindo as culturas. As culturas ainda conseguem se manter, embora haja uma interação maior entre os povos. Tá? E a globalização não estaria destruindo as soberanias nacionais. Para ele, era necessário, inclusive, que mais ações internacionais em conjunto fossem tomadas para evitar catástrofes globais. Nossa, falei igual Cebolinha agora. Globais. Tá? Globais. Tranquilo? A letra E não tem nada a ver, coloquei aqui só para encher linguiça, que eu estava com preguiça de criar outra alternativa. Então, vamos lá. Mais uma aqui, ó. Essa daqui é mais uma do Anthony Giddens, hein? Aí já não é... Lembre que são 2 textos do Giddens do livro Sociologia lá. Esse aqui é do segundo texto, que trata de questões como raça, etnia, cultura e assim por diante. Bom, prestem atenção aqui no conceito que ele trabalha. A etnicidade refere-se às práticas e visões culturais de determinada comunidade, de pessoas que a distinguem das outras. Está falando da etnicidade, não da raça, beleza? Que, segundo Giddens, não existe entre os seres humanos a ideia de raça, mas convencionou-se chamar, por exemplo, um grupo humano de raça branca, raça negra, raça indígena e assim por diante, ok? Embora a raça não exista. Esse processo ficou conhecido como racialização, inclusive, tá? A ideia de tentar taxar as pessoas por raças distintas. Só que aqui, o comando do exercício está tratando de etnicidade. Então, vejamos lá. Muito bem. São elementos que determinam a etnicidade. Quais são esses elementos? Letra A. Língua, história e religião. Opa! Ó, práticas e visões culturais. Não está falando de questões biológicas aqui. Bom, práticas e visões culturais em uma determinada comunidade. Língua, questão cultural. História, diz respeito à sua tradição, à sua cultura, aos seus costumes. Religião, uma expressão da fé, da espiritualidade de um povo. Bom, distingue uma etnia? Sim. Por exemplo, uma minoria católica vivendo num país muçulmano. Tá? Pode acabar se formando ali uma etnia de imigrantes católicos que são, às vezes, até excluídos ou sofrem perseguição, alguma coisa. Até o Anthony Giddens trabalha essas questões, como o Roque de Barros Laraia também trabalha no livro dele. Tá? Antropologia, cultura é um conceito antropológico. Bom, então etnia não tem a ver com biologia, mas tem a ver ou com traços físicos, o que seria para mais uma questão de raça. A raça também ela está ligada mais a traços físicos, estéticos, embora a raça não exista, tá? Agora, a etnia tem a ver com cultura. Portanto, na letra A aqui, não cita biologia. A letra A é verdadeira. De cara, vocês já poderiam marcar. Bom, letra B, biologia, geografia e religião. Bom, religião sim, geografia talvez, porque realmente uma etnia, muitas vezes ela é fixada numa determinada região, tá? Ou, como eu falei, pode se movimentar, uma minoria étnica. Por isso que nós temos aqui no Paraná, por exemplo, os grupos étnicos, ucranianos, poloneses, né? Enfim, letos, alemães, assim por diante, festas étnicas e coisas do tipo. Bom, mas aqui biologia necessariamente não. Letra C, história, religião, bate, genética, não. Então já era. Letra D, Nossa, aqui onde está interculturalidade, que seja, até uma palavra que é bacaninha, bonita, mas seria interculturalidade. Fora que se lasca. Então, anula aqui. Biologia, esquece. Urbanização, nada a ver o pulo do grilo com o cocô do crocodilo. Grafia, escrita, biologia e urbanização. Citou a biologia, já era. Tá, pessoal?
Então, tomem cuidado com isso. Estudem lá. Quem quiser assistir o vídeo lá do Anti-Guides, acho que é o vídeo 2 que eu fiz aí, ano passado, lá. É um vídeo que trata de sistemas. Vamos lá. Deixa eu só ver se esse aqui é o último. Nossa, tem 2 questões aqui ainda. Vamos lá, então, galera. De acordo com Roque de Barros Laray, esse aqui já é outro autor, a cosmovisão, ou seja, a forma como eu interpreto o mundo, ou como um grupo interpreta a realidade, a cultura como um todo, gera desdobramentos perigosos às vezes. Não sempre, tá? Mas às vezes sim, porque todos nós temos uma cosmovisão. A cosmovisão em si não é ruim, mas ó, gera desdobramentos perigosos para a harmonia social. Entre eles, quais são esses desdobramentos perigosos? Vamos ver, porque tem que ter o nome do desdobramento, do conceito, e ver se bate o treco aqui, né? Vamos lá. Letra A. O etnocentrismo, pois este consiste essencialmente em eliminar fisicamente os adversários. Opa, tomar cuidado com uma coisa aqui. Nem sempre um sujeito etnocêntrico quer matar o seu adversário. Infelizmente, às vezes, tá, sujeitos etnocêntricos querem eliminar o cidadão com uma cultura diferente, de um grupo diferente, mas não é uma essência do que é ser etnocêntrico. O que é essencial para determinar o que é etnocentrismo é a ideia de que o meu grupo é superior a todos os outros, que eu julgo o mundo a partir da minha cultura, certo? Beleza? Eu sou superior como ser humano porque eu pertenço a uma cultura. Muito bem. Então é mais ou menos por aí. Vamos lá. Letra B. O preconceito com o desviante. Aquele sujeito que rompe com as regras das quais julgamos corretas. Opa! Isso aqui faz sentido. Segundo o Roque de Barros Laray, a cosmovisão pode fazer com que eu seja preconceituoso com uma pessoa que tem um comportamento diferente do meu grupo, da minha etnia, da minha comunidade, tá? Isso aqui vai desde comportamentos desviantes em aspectos religiosos, aspectos morais, aspectos de costumes, de hábitos do dia a dia, comportamentais e assim por diante. Michel Foucault também trabalha muito, né, essa ideia do sujeito desviante, ok? Beleza? Então, opa, tem a ver, o desviante é isso mesmo, tem a ver com o texto lá, com o que ele falou. Opa, letra B, a verdadeira. Letra C, vamos ver por que elas são incorretas. A etnicidade, o preconceito contra a raça, opa, se nós falamos que etnicidade tem a ver com questões de tradição cultural, não aspectos biológicos, tá? Então, aqui está errado já. Por questões puramente biológicas, nada a ver o pum do grilo com o cocô do crocodilo, vai para as trevas direto. A pouca interferência no aspecto biológico prova que a cultura nunca interfere no processo biológico. Opa, equivocado. Se há pouca interferência, já há interferência. Como é que o resto da alternativa diz que nunca interfere? E o Roque de Barros Laraia dá o exemplo daquela tribo indígena, aonde eles acreditam que ao ver um espírito, eles já podem esperar a morte. Já não se alimentam mais. Tal. Então, é um aspecto da crença deles afetando o biológico, porque eles ficam fracos se não comem, se desistem da vida. Então, ela interfere. Então, isso daqui é errado. Letra E, todas as alternativas estão corretas? Falso, porque a gente falou das falsas e a gente apontou a B como verdadeira. E eu coloquei a E aqui só porque eu estava com preguiça de fazer uma outra alternativa. Muito bem. Agora sim a última. Vamos lá. Essa é sobre o Durkheim. De acordo com Emile Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Bom, faz sentido. Se moldam, é porque é uma forma que é exterior ao indivíduo. Guardem isso, tá? O que é maior que o bolo? A forma ou o bolo? Putz, aí eu já não sei responder. Caguei na minha explicação aqui. Mas é a forma que dá molde ao bolo. Ah, e eu acertei. Como eu não faço muito bolo, então não manjo do treco. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo, vamos lá, generalizados. Bom, ele até diz que existem fatos sociais que são generalizados, como costumes, religiões, expressivos, tal, beleza. Naturais? Naturais não, porque se é exterior, não é natural, não é biológico, evidentemente. Bom, exteriores ao indivíduo.
Opa, faz sentido. Coercitivo. Lembre desse conceito da coerção. Segundo Durkheim, nós sofremos uma coerção do trabalho, da religião, da família, da educação. E para ele isso necessariamente não é ruim, porque mantém a ordem, mantém a coesão social. Então, a coesão social acontece pela coerção. Então, os fatos sociais são coercitivos. E eles são generalizados muitas vezes. Tanto que o sociólogo tem que observar aqueles fatos que são mais comuns numa sociedade, para tentar entender como aquele grupo pensa, como aquela sociedade pensa. Beleza? Então, aqui é um aspecto importante. Então, a letra B bate. Já sabemos que a letra B é verdadeira. Vamos ver por que a C, a D e a E, que não tem nada a ver, já vou até cancelar aqui. Sempre quis fazer isso, não sei por quê. Vamos lá, letra C. Coercitivo, verdadeiro. Natural, esqueça. Expressivo, talvez, depende. Natural, já era. Não tem nada a ver. Subjetivo, alguns sim. Vivido somente no âmbito espiritual? Não. Não é só religião, não é só questão subjetiva, né? Que determina fatos sociais. Então, isso daqui está equivocado. Bom, pessoal, terminamos por aqui. Deixa eu ver. Não temos mais nada. Então, preste atenção. Quero falar com vocês aqui o seguinte. Na quinta-feira que vem, eu vou estar fazendo uma live com uma mensagem especial para todos vocês que vão fazer o vestibular. Essa live será realizada às 21 horas da quinta-feira que vem. É 25, amor? A mulher está falando aqui. Então, ó, 25 de fevereiro. Tá? Eu vou estar trazendo uma palavra. Obrigado, meu amorzão. Vou estar trazendo uma palavra, uma mensagem para vocês de apoio, para todo mundo que vai fazer o vestibular. Essa live, então, às 21 horas aqui no canal, tá? E vai ser uma live mesmo, não vai ser o vídeo postado como eu estou fazendo aí, tá? Então, estejam atentos aí, guardem, porque eu quero trazer uma palavra de esperança para vocês. Não é uma palavra para vocês passarem, mas isso aí depende de várias variantes. Vocês estão estudando, né? Estão fazendo a parte de vocês. Passar ou não, tomara que a maioria passe. Mas, independente disso, é uma palavra para vocês fazerem a prova legal, uma mensagem para vocês. Hoje, pequena reflexão aqui, do Salmo 34:4, que diz assim: busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Galera, eu não sei se você é cristão, eu não sei se você é espírita, eu não sei se você é budista, se você é ateu, se você é capeteiro, ou seja lá o que você for, tá? A questão aqui não é a religiosidade em si, tá? Embora ela seja importante. Mas, se você tem um temor na sua vida, uma coisa que você não quer falar para ninguém, que você não quer contar para ninguém, que você tem vergonha até de contar. Crendo ou não em Deus, tá? Partindo do princípio que você não crê, tente conversar com ele. Eu creio que ele existe. Eu converso com ele direto. Tá? Alguns me acham maluco, mas eu converso. Eu coloco os meus medos e os meus temores nas mãos dele. E falo para ele, cuida disso. Cuida porque eu não consigo suportar. Nós não somos suficientes, pessoal. Eu e vocês temos temores, temos medos, temos aflições, temos ansiedades com esse mundo maluco que a gente vive. Ainda mais agora em meio à pandemia. Então, galera, coloque na mão de Deus. Coloque na mão de Deus. Talvez você não seja livrado da luta, da tribulação, dessa coisa que te gera o temor. Mas você vai ganhar coragem, ele vai te fortalecer. Esse é o desejo do meu coração, beleza? Fiquem na paz, tenham um ótimo final de semana. Até mais, um abração aí para vocês todos, tá? Fiquem na paz aí.